Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Eu, Juliane dos Santos, apresento Tática Fantástica dessa quinta-feira pra gente falar sobre o primeiro jogo da Copa do Brasil entre Santos e Bahia, o jogo em casa, o empate sem gols e poderia ser com gols se a gente não fosse prejudicado pela pífia arbitragem do futebol brasileiro. Eu, Juliane dos Santos, apresento Tática Fantástica, então vamos desmembrar, esmiuçar o que foi esse primeiro jogo em casa, na Vila, diante do Bahia. Nitidamente a gente até esperava, o Bahia virou a chave, foi um Bahia totalmente diferente do que foi um Bahia pelo brasileiro, no qual a gente venceu. Muito reativo, muito, foi uma proposta muito visível de jogar pelo empate ou por uma bola, no caso, 1 a 0 para eles. Só que essa proposta de jogo do Bahia inibiu muito o jogo do Santos. Eu acho que, obviamente, o Santos jogou mal, poderia ter extraído, principalmente naquilo que a gente vem falando muito aqui no Tática Fantástica, que é o meio e ataque. Ainda o Odair não conseguiu dar uma cara, consolidar essas ações. E por isso teve essa dificuldade para sair, até então, do jogo defensivo do Bahia. Né? Então, por isso que o Santos não foi criativo, simplesmente porque só tem a defesa hoje que é muito sólida, já o meio-ataque ainda falta. Então eu acho que ficou, o próprio Odair sabe disso, que ainda ele não conseguiu extrair muito bem, né? Então o David Washington muito bem marcado, o Lucas Lima muito bem marcado, o Mendonça foi bem marcado, o Ângelo também foi bem marcado, ele teve sim um primeiro tempo muito abaixo, as tomadas de decisões erradas, passes, mas no segundo tempo ele melhorou, mas foi um Santos muito bem marcado, muito bem marcado. Eu vejo que nem foi tão demérito do Santos, mas foi mérito da marcação do Bahia. O demérito do Santos é o que a gente já não tem, que é o meio e ataque ainda compactado. Isso a gente já sabe. Então foi muito mais mérito do Bahia na marcação. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Lá eu acredito na Fonte Nova que eles vão abrir. Eles não vão ter que abrir. Eu ainda vejo um Santos que pode sim conseguir essa vaga. Eu vejo um Santos que pode passar sim lá. A gente sabe que é um jogo difícil, é muito difícil, ainda mais lá. Mas lá eles vão ter que ser propositivos, eles não vão jogar com a casinha fechada. Então eu acho que ainda pode dar muito jogo pro Santos. O gol do Lucas Pires, legal. Legal, muito legal. O VAR errou demais. O ombro do Lucas Pires já dava condição. Foi muito mal anulado, a gente foi muito prejudicado pela arbitragem. O jogo amarrado, o segundo tempo ficou muito truncado. Foi muito ruim. Não sei o que vem acontecendo com a nossa arbitragem brasileira, de mal a pior. E o Santos, sim, poderia ter até saído à frente do placar com esse gol, que foi muito mal anulado, tá certo? Então a gente vai agora pro nosso campinho aqui, um Santos no 4-3-3. O Lucas Pires voltou para a esquerda, Natan foi pro banco e quem foi para a direita foi o Inocêncio que até pisou mais na área, teve um chute dele de longa distância ali na linha intermediária muito interessante. Depois teve mexidas, aí saiu o Lucas Lima, que não fez uma boa partida, e entrou o Ed Carlos, o Lucas Barbosa no lugar do Mendonça. Teve algumas mexidas interessantes na segunda etapa. Bom, então a gente vai falar o que foi esse Bahia. Um Bahia que inibiu o jogo do Santos. Olha aqui, os marcadores. Aqui é um marcador mano a mano que eu coloquei, por exemplo. Rodrigo Fernandes, eu achei que ele teve muita dificuldade. Errou muitos passes, não conseguia dar um passe milímetro, assim. Até a cabeça de área, ele teve dificuldade. Foi uma partida bem abaixo. O Dodge saiu mais na segunda etapa, até tentando, né, ser aquele portador do meio-campo, da saída de bola do Santos, mas foi um Bahia que coagiu e o Santos sentiu a dificuldade porque não conseguiu sair dessa retranca do Bahia devido ao meio-ataque que ainda não tem aquela consolidação de jogo. Bom,
Aqui eu coloquei os vermelhinhos, né, como os defensores, marcadores do Bahia. Aqui, ó, marcou muito bem o Dodi, a primeira etapa. Aqui, o marcador também do Bahia, marcando o Lucas Lima. Aqui, marcando muito bem o Ângelo. Aqui, marcando o David Washington, né, que muitas das vezes ele até ficava aqui bem, ele sabe sair bem da área, até pra atrair a marcação, mas a marcação aqui no cangote dele, ó, empurrando. Marcou muito bem ele teve dificuldades para fazer as suas ações. Aqui do lado esquerdo, Mendonça, na primeira etapa, muito bem marcado também. Então foi um Bahia com uma proposta de não deixar o Santos jogar. Por isso que o mérito dessa marcação foi totalmente do time baiano, do clube baiano. Porque limitou o jogo do Santos. Então soube marcar. E quando o Santos tinha essa posse de bola dentro do campo de ataque, eles formavam uma linha de 4 muito bem compacta. E quando desfazia essa linha de 4, eles marcavam no mano a mano. Aqui, ó, no cangote dos nossos atacantes. Né? Então, eu vi um jogo muito dificultoso para o Santos poder sair jogando. Essa marcação muito, mas muito efetiva do Bahia. Bom, poderia, Giliane, ter suas válvulas de escape? Com certeza. Se a gente tivesse um meio-ataque bem mais consolidado, com certeza o Santos poderia sair, sim, daquele enrosco defensivo do Bahia, que marcava com uma pressão muito alta. Limitava até a amplitude para o próprio Mendonça, porque ó, a marcação mano a mano aqui, ele não tinha nem como sair para alargar da amplitude aqui para buscar uma jogada linha de fundo, porque ó, o marcador tava aqui, ó, o marcador mano a mano, no mano a mano com ele, onde ele ia tava aqui, entendeu? E a marcação do Bahia também se associava com esse mano a mano, sempre tinha um na sobra, por exemplo, aqui ó, aí o David Washington ficava aqui sozinho, e aqui ó, quando tava numa jogada em linha de fundo Mendonça, um associava com o outro, seu colega defensivo do Bahia, você entende? Então foi um jogo defensivo que limitou o Santos do Bahia totalmente, a nossa equipe santista. E assim, o que a gente pode tirar, o próprio Odair, eu tenho certeza, não sei se vocês chegaram a assistir o Boleiragem no programa do Sport TV, na segunda-feira eu acompanhei uma boa parte da entrevista, e ele foi até muito feliz nas suas análises do jogo contra o Vasco pelo Brasileiro. E ele sabe das deficiências, ele não é bobo. Ele sabe das deficiências do Santos. Né? E ele falou que a defesa realmente aqui tá muito compacta. Só que precisa isso aqui, ó. O meio e o ataque. Tem que interligar essas ações. Defesa, meio e ataque. Defesa, meio e ataque. E só a defesa nesse momento. E ele viu que diante do Bahia, pegar uma equipe que é reativa totalmente, e estava muito exposto que o Bahia ia fazer isso, e aí o Santos vai ter dificuldade, porque o meio-ataque ainda é pouco inspirado, é um pouco criativo. Entende? Então vamos torcer que agora nesse jogo da volta, lá em Salvador, eu tenho isso comigo, porque eles vão ter que sair, eles não vão jogar na Fonte Nova por uma bola. Aí o Santos vai conseguir exibir o seu jogo da melhor forma, tá certo? Esse foi o Tática Fantástica de hoje. A gente volta já na próxima semana pra gente falar sobre o clássico e a gente vai vencer o Palmeiras, hein? Um beijo pra vocês.